Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 21. O tema está aí, a igreja que avança para conquistar. João capítulo 21, abra comigo sua Bíblia e vamos compartilhar esse texto da palavra de Deus em partes, né? Não vai ser ele todo lido agora, mas vamos devagarzinho estar compartilhando a palavra. Se o povo do online vai falando aí, a gente fica aqui monitorando o povo do online, né? Que Deus abençoe os irmãos que estão online com a gente aí também. Diz assim, João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estando juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os dois e dois outros de seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram, também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo que pela manhã Jesus aproximou-se da praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, e disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? E responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco. E lançaram-na, pois já não podiam mais tirar pela grande multidão dos peixes. Posso ouvir amém? Irmão, Jesus, ele sempre estava em contato com os seus discípulos quando ele estava aqui na terra. E depois que ele morre e ressuscita, ao terceiro dia, posso ouvir glória a Deus por isso? Amém? Que bom que você crê na ressurreição. Há um movimento espiritual acontecendo. Jesus, ele então vai ao encontro dos discípulos para fortalecer-lhes a fé. Em alguns momentos a gente vai encontrar discípulos de Jesus prisioneiros à sua incredulidade, como é o caso de Tomé. A falta de fé desse homem nos chama atenção, porque Jesus aparece, fala, e ainda assim Tomé não acredita, e tem que colocar a mão nas feridas para ter certeza que é Jesus que está ali. A gente vai perceber que Jesus vai aparecendo outras vezes aos discípulos, até que um dia ele é assunto aos céus, elevado aos céus, declarando que breve voltará para buscar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor, diga glória a Deus. Ele voltará para nos buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará. Essa é famosa, né? Essa o povo gosta, né? E aí, irmão, vai acontecer. Aparecer aqui, pum, leva a igreja e acabou. Só que até lá, tem muita coisa para ser ajustada em nós, para ser ajustado em quem está fora da igreja aqui, quem está online. E ele vai ajustar a Pedro nesse exemplo. Mas olhe a história de Pedro e observe como esse homem é um homem esquisito. Pedro é um homem estranho. Pedro já conhecia a fama de Jesus. A gente imagina que Pedro, de repente, está pescando lá na Galileia, na sua geografia, na sua região, lança a rede cá, lança a rede lá, não pega absolutamente nada, até que Jesus aparece na beira do mar da Galileia, e muito em breve estaremos lá no mar da Galileia também juntos, para ver aquele lugar. É sensacional, irmãos. A gente está planejando uma caravana para Israel aí, estamos trabalhando para 2025, calma, não é tão rápido assim, tem tempo para pagar picadinho, pagar pouquinho, porque parcelado a gente vai, né, irmão? Para Israel. Israel é sensacional. Você vai chegar lá em Israel comigo, você vai andar pelas ruas que Jesus andou, mas é só para quem crê, não é para todo mundo. E aí você vai estar lá andando em Israel e você vai ver o mar da Galileia. Irmãos, é nada demais, é só o mar, mas é da Galileia, né? Não é o mar daqui de Curitiba, do Paraná, é o mar da Galileia. E Jesus dá uma palavra, ele assim, olha, me permita usar seu barco? E Pedro, ele, me parece, Jesus entra no barco e se afasta um pouco do litoral, e se afasta um pouco do cais, e naquele litoral ele começa a falar e a pregar aquela multidão, e todos são abençoados. E no final, Jesus dá uma palavra aos discípulos, a Pedro, para que jogue a rede ao mar de novo. E Pedro libera uma palavra e fala, Senhor, nós não pegamos nada a noite toda. Era um hábito de pescar de rede à noite na Galileia, por conta da facilidade da pescaria. Só que aquele dia foi um dia que não pescou nada, foi diferente. Um dia difícil, um dia de prejuízo, na verdade uma noite de prejuízo.
E Pedro sabia que a qualidade de peixe que ele pescava não vinha com rede pela manhã. Mas ele fala assim: Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas olha o privilégio de Pedro, estar num barco com Jesus, ouvindo a mensagem abençoadora de Jesus, que nenhum evangelho narrou o que Jesus falou naquele dia. Bom, como seria bom se a gente pudesse estar ali ouvindo aquelas mensagens, mas não ouvimos, não sabemos o que falou. E Pedro já consegue transmitir ou transferir sua confiança a Jesus e fala: olha, eu vou lançar sobre a tua palavra. Pedro lança a rede. E a Bíblia diz que tem uma pesca maravilhosa. Pedro pega tanto peixe que o barco quase afunda. Os barcos vizinhos se ajuntam a Pedro e ajudam a tirar a rede do mar e coloca a rede sobre o barco, divide peixe com todo mundo, é uma bênção. E Jesus fala assim: vem, segue-me, que eu te farei pescador de homens. O objetivo da palavra de Jesus é que Pedro nunca mais pegasse um peixe na vida, porque Deus mudou o status da vida de Pedro. Deus mudou o propósito da sua vida. Aquele homem nasceu pescador, viveu pescador, ia morrer pescador até que Jesus entrou na vida dele. Parece até alguns aqui que começaram a vida, entraram no alcoolismo e iam morrer alcoólatra, mas Jesus entrou na vida de pessoas que aqui estão e abandonaram o álcool e agora são cheios do Espírito Santo, abençoados e abençoadores. Alguns que eram usuários de droga, ou usavam nicotina, ou eram dependentes de remédios, estavam prisioneiros, a tendência era levar para o túmulo tudo isso, mas Jesus entrou na vida e mudou toda a história. Há alguns que iam ser fracassados, mas Jesus entrou na tua história e mudou a tua vida, meu irmão. Sabe o que é isso? O poder da palavra liberada de Jesus. E ele libera a palavra, ó, lança a rede, e ele pega peixe, segundo a palavra de Jesus. Agora, acontece algo interessante. Jesus fala: larga isso tudo e vem me seguir. E Pedro larga tudo e vai seguir a Jesus. Todo menino, na faixa dos seus 13, 14 anos, quando participam de uma sabatina, chamado Bar Mitzvah, eles, quando eram intelectuais ao extremo e conseguiam ter respostas claras para toda pergunta que era feita, esse moço sonhava ser convidado por um líder para se tornar ou um fariseu ou um escriba. Se ele não fosse de uma família sacerdotal, não poderia ser sacerdote, ele sonhava trabalhar dentro da cultura da religião judaica. Eu imagino que Pedro, no dia do seu bar mitzvah, sonhava ouvir alguém dizendo assim: ó, vem, segue-me. Porque aquele moço sentaria aos pés do seu líder e durante toda a sua vida ele aprendendo os ensinamentos, se tornaria uma celebridade na sua geografia e depois ele começaria a ensinar. Só que a fase de Pedro passou. Ele não foi chamado para seguir ninguém. Era sonho de todos. Pedro não conseguiu alcançar esse sonho. Até que um dia Jesus, o restaurador de sonhos, passou pela Galileia e deu uma palavra para Pedro dizendo o seguinte: Pedro, vem, segue-me. Pedro sabia quem era Jesus, senão ele não teria ido. E começou uma vida diferente. Não sabemos o que Pedro viveu, como Pedro se alimentou, mas sabemos que quem anda com Deus é sempre sustentado, vive bem e é bem alimentado. Você pode olhar para o lado, tirando as irmãs da igreja, todos os varões estão bem gordinhos aqui. As mulheres eu não posso falar a mesma coisa, porque não estão elegantes. Porque eu descobri que essa igreja aqui é a igreja que mais tem mulher bonita em Curitiba. Pelo amém está meio ruim, né? Eu descobri que essa igreja aqui é a igreja que mais tem mulheres bonitas em Curitiba. E os homens mais inteligentes. Os homens estão mais empolgados que as mulheres, hein? Mas bonitos, o Elezé é bonito. Elezé é bonito. Tirou o bigode, Elezé? Para lavar o bigode, né? Fica legal. Isso. É legal, é diferente, né? Uma barba sem bigode é diferente. Ele no Rio não andava assim, de barba sem bigode. Mas imagine, irmãos, Pedro agora está seguindo Jesus, e por onde vai, o assunto é reino de Deus. Acontece um episódio com Pedro que é o seguinte:
Eles estão à porta do templo, alguém vai cobrar o imposto das dracmas. Jesus fala assim, olha, é lícito o filho do homem pagar o imposto? E ninguém sabe responder. É o imposto das 2 dracmas. Então Jesus fala assim, Pedro, vai ao mar e lança um anzol, e no primeiro peixe que você pegar, na boca dele vai ter uma moeda. Pega a moeda e paga para mim e para você a dívida. E Pedro sai dali com uma vara de pescar, coisa que ele não fazia. Pedro pescava de rede, de barco. Vai na beira do mar, joga o anzol, dali ele pega um peixe, está na Bíblia, tira o peixe, abre a boca do peixe e tem uma moeda dentro. Irmão, só Deus para dar uma provisão dessa. E ele pega o peixe, abre a boca do peixe, tem uma moeda que é um estéter que equivale a 4 dracmas. Pedro joga o peixe de volta lá, não sei o que fez, vai lá com aquela moeda e paga o imposto. 3 pessoas foram abençoadas, 3 foram abençoados. Jesus com o pagamento da conta, Pedro com o pagamento da conta e o peixe que soltou aquela moeda da garganta. Que imagina uma moeda que está na boca. Ela não entra para o estômago, porque moeda não é comida de peixe. E ao ela não entrar, atrapalha aquele peixe de sobreviver. E Pedro está liberando aquele peixe, porque quem anda com Jesus traz libertação a cativos. Libera aquilo que aprisiona as pessoas. Pedro começa a ser abençoador. Por onde ele passa, vê milagre, vê pessoas abençoadas. Pedro está vivendo um tempo novo na sua vida, um tempo diferenciado, é tudo maravilhoso. Só que Jesus morre. E a Bíblia vai dizer no capítulo 21 de João que Pedro volta para o mar. Agora não mais na Galileia, mas em Tiberíades. A gente vai passar por Tiberíades também, quando a gente for a Jerusalém. Só alguns também, não são todos. Alguns vão ficar presos no hotel. Já passar em Tiberíades também. E Pedro está ali mais uma vez fazendo o quê? Pescando. E sabe de quê? De rede. Lembra o que Jesus falou para ele? Te farei pescador de homens. Pedro aceitou o desafio. Mas depois da morte de Jesus, quando Jesus se afasta de Pedro, Pedro volta a ser exatamente quem ele era antes de Jesus. Porque é uma tendência na nossa vida, quando nos afastamos de Jesus, voltar a cometer os mesmos erros que cometíamos antes de Jesus. É como se, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, aquela pessoa muda radicalmente ao novo tempo. Porém, se ela se afasta de Jesus um pouquinho, ela volta a praticar tudo que praticava antes de ter Jesus na sua vida. Eu não sei se tu já se espantou com pessoas que eram uma bênção, estavam envolvidas na igreja, serviam ao Senhor, eram pessoas extremamente abençoadoras, mas de repente o sujeito largou Jesus, está pior do que quando era antes de Jesus. Pedro volta ao estágio. Sabe o que acontece com Pedro? Se ele teve uma noite de fracasso no primeiro encontro com Jesus, agora no segundo encontro ele está tendo outra noite de fracasso. Não pegou nada de novo. E Jesus chega na beira do mar, não para punir Pedro pelo seu erro, mas para restaurar Pedro da sua história. Porque tem pessoas, irmãos, que ao longo da vida não conseguiram alcançar aquilo que imaginavam, e aí eu te aconselho a comprar um livro. Eu estou vendedor de livro hoje, né? De manhã eu falei um, estou falando outro. A comprar um livro e ler esse livro de um autor chamado Philip Yancey, que esse livro virou best-seller, e o tema do livro é Decepcionado com Deus. Porque tem pessoas que projetaram coisas na sua vida e não aconteceu. E elas colocam em Deus a sua projeção de fracasso, achando que porque não aconteceu, nada mais vai dar certo. Ah, eu tinha um sonho e ele não aconteceu. Eu tinha um projeto e ele não deu certo. Eu esperava que fosse assim e não foi. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós temos a oportunidade de olharmos para Deus e falar: Senhor, por que não acontece comigo, só com o outro? Eu sei que você algumas vezes já deve ter se encontrado dizendo assim: Senhor, por que eu não consigo alcançar algo, mas todos conseguem? O Senhor tem levantado nesse tempo uma igreja forte para avançar em direção a conquistas. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O inimigo está conseguindo tirar o foco nosso, do Senhor, e colocar o nosso foco nos problemas que vivemos. Se Pedro permanecesse na promessa, ele ficaria em Jerusalém, jamais teria ido a Tiberíades pescar. Porque a ordem foi a seguinte: fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Mas passado alguns dias,
longe de Jesus, Pedro esqueceu a promessa, estava lá em Tiberíades, a uns 40 quilômetros, pescando tudo de novo. Como aqueles dois que estavam no caminho de Emaús. Jesus é crucificado na sexta. No domingo os caras estão voltando para casa tristes porque Jesus morreu e nem esperaram o prazo da ressurreição. E ainda pensaram assim: houveram mulheres que falaram que tiveram a experiência de vê-lo, mas como a gente não viu, não serve. Irmãos, para avançar e conquistar nesse tempo, precisamos ter guardado no nosso coração que os nossos olhos precisam permanecer em Deus, não nas crises, não nas decepções da vida. Quem nunca se decepcionou com algo na vida, meu irmão, não está vivendo. A nossa vida, irmãos, ela é feita de realizações e crises. A nossa vida é constituída de vitórias e derrotas. A nossa vida, irmãos, é constituída de altos e baixos. Parece aquele roda gigante. Eu não sei se contigo também é assim. Ora, você está lá em cima, na roda gigante, né, que fica rodando, né? Aquele que faz assim, qual que é o nome? Montanha-russa, é o que eu queria falar. Montanha-russa. Ora, você está lá em cima, pimba, está tudo certo. Aí, de repente, você está lá embaixo, aí está num desespero tremendo. Irmãos, emocionalmente, quantas vezes está tudo bem, está tudo em paz, está tudo certo. Mas emocionalmente, às vezes, estamos lá embaixo, numa crise tremenda. Financeiramente, às vezes, está tudo lá em cima. Tem horas que financeiramente estamos lá embaixo. Tem horas que no nosso relacionamento, no casamento, está tudo em paz. Ainda mais quando vai viajar com a mulher. A mulher está sorrindo, leva café, o marido na bandeja, é tudo beleza. Aí volta da viagem, está lá embaixo. Vida normal. Eu não sei se contigo também acontece isso. Irmãos, é assim. Nós fomos chamados para termos experiências com Deus quando estamos lá em cima e também quando estamos lá embaixo. Uma vida com Cristo não vai garantir você o tempo todo estar lá em cima. Mas o que vai fazer você permanecer firme quando os dias maus chegarem para você, é você manter o foco naquilo que Deus te prometeu. Só isso. Jesus nunca prometeu para a sua igreja que nós não teremos luta. Mas a promessa da palavra do Senhor é que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Luta vai ter. Mas há uma garantia de que o Senhor estará conosco. Porque Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. E ele foi mais seguro, até a consumação dos séculos. Então significa dizer que Jesus vai estar conosco até o final. Haja o que houver, venha o que vier. Aline Barros canta isso. Ele vai prover de novo. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? Sabe qual é a nossa crise hoje em dia? A gente está vivendo uma fase em que só pode ter notícia boa. Só pode ter notícia favorável. Parece que tem que estar todo o tempo sendo aplaudido por todo mundo. Irmãos, pedradas fazem parte da nossa trajetória. E há um poeta que diz que com as pedras que nos atiram, construiremos nossos castelos. Há quem nos ensina, irmãos, que com as pedras que nos lançam, estabelecemos degraus para chegarmos em lugares mais altos. Mas sabe qual é o nosso desafio? Estar com a mesma maturidade no dia da adversidade. Porque só teremos força para avançar e conquistar se tivermos a mesma maturidade no dia bom e no dia mau. Falei isso pela manhã. Ah, meu irmão, olhe para Pedro. Um homem sensacional, mas esquisito. Ele era um cara super motivado de repente, e de repente era um cara extremamente louco. Ele ora, estava Jesus, eu estou contigo, e se alguém botar a mão em você, eu arrebento. Passa alguns minutos, Pedro está negando Jesus. Pedro é o camarada que está pronto para pegar a espada e cortar a orelha do soldado que vai prender Jesus. E Pedro também está pronto para se esconder com medo de ser preso e ser colocado também numa cruz. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos, com esse homem Pedro? É que Pedro parece comigo. Parece com você.
Somos assim, irmãos. É só bater um vento que a gente já começa a ficar meio esquisito. É só bater um problema que a nossa estabilidade vai embora. A Bíblia nos chamou para sermos firmes e constantes. A Bíblia nos convocou para sermos firmes e constantes. Sabendo que o nosso trabalho não é vão. Agora, eu olho, irmãos, para tanta gente que teve as oportunidades maiores da vida para permanecer firme e inabalável. Porém, essas pessoas abandonaram as oportunidades que foram únicas nas suas vidas. 12 espias foram espiar a terra. 2 deles voltam contagiados para tomar aquela terra. 10 deles voltam contaminados com aquilo que viram, achando que não ia dar certo. Era a mesma terra. Era a mesma terra da promessa. A mesma terra que os 12 espias viram, 2 ficaram felizes com aquilo que viram e 10 defamaram. Falaram mal, vamos ser mortos, tem gigantes, vai ser difícil. Irmãos, na caminhada da fé, nunca vai ser fácil. O Senhor prometeu a Israel assim: vocês vão tomar aquela terra por herança. De vez em quando, irmãos, vamos ter que passar por algumas lutas. Tomar posse significa entrar em batalhas. Tomar posse, muitas vezes, irmãos, é arregaçar a manga e entrar para a guerra. Não uma guerra física, mas em alguns casos uma guerra puramente espiritual, quando o diabo se levanta com o inferno e parece que está diabo e todos os demônios com um canhão virado contra a gente. Mas a promessa da palavra é que somos protegidos pelo escudo da fé, e quando a nossa fé está no Senhor, a nossa mente está no Senhor, o inimigo virá com dardos inflamados e não nos acertará. Eu olho para esse Pedro e penso: meu Deus, o cara andou com Jesus, ele viu milagres. Pedro viu morto ressuscitar, viu pão ser multiplicado, viu enfermos serem curados, pessoas serem libertas. Pedro viveu experiências que poucos discípulos viveram, porque ele fazia parte daquele grupo de 3, Pedro, Tiago e João. E esses 3 estavam juntinhos ali, ó. Em tudo, entra na casa do cidadão, que é o Jairo. Cadê o Jairo? Está aí o Jairo. Jesus já foi na tua casa, Jairo. E a vitória vai estar sempre lá contigo, em nome de Jesus. Porque na casa de Jairo ele entrou, né? E aí, nome profético, né? Jesus foi na casa do Jairo, irmão. Olha só. É coisa boa demais, né? Agora pensa comigo, irmão. Jesus entra na casa, manda todo mundo ficar lá fora. Pedro, Tiago e João entram na casa, fecha a porta do quarto. E ele vê uma menina morta na cama ressuscitar. Pedro, Tiago e João sobem no Monte da Transfiguração e tem uma visão celestial, em que eles têm uma visão de Elias e Moisés e Jesus ali apontando para que ele é o Messias. Agora, esse camarada que viveu experiências profundas com Deus, ele se afasta. Porque viver experiências com Deus pode não botar você no foco certo. As experiências, irmãos, podem não fortalecer você. Mas quando você consegue dar ouvidos à voz de Deus e a voz do Senhor ecoa no teu coração, você nunca mais é a mesma pessoa. Porque a experiência não sustenta a nossa fé, mas a palavra que sai da boca de Deus é o alimento para a nossa alma em todo o tempo e em toda a nossa caminhada. Pessoas que têm experiências com Deus podem morrer sem Deus, mas aquele que consegue ouvir a voz do Senhor, essa voz é inesquecível, ele nunca mais é a mesma pessoa, tudo se faz novo na sua vida, e por esse motivo estamos aqui nessa noite, porque um dia ouvimos a voz de Deus, e a voz do Senhor para você nessa noite é: não temas, crê somente, avance, permaneça. É tempo de avançar para conquistar. O Senhor está nos levantando para esse tempo de avanço e conquista, avanço e conquista, avanço e conquista. Muitas vezes nós somos os maiores inimigos da promessa. Pedro tinha uma palavra: fica em Jerusalém. Imagina, ele está fugindo. E agora Jesus vai até Pedro, porque ele é misericordioso. E ele chega até onde Pedro está. E quando aquele camarada faz uma pesca maravilhosa, se aproxima da praia, ele reconhece que é Jesus. E é interessante que quando eles chegam ali, Jesus pergunta se tinha comida e não tinha comida. Mas quando eles atracam o barco e chegam na praia, já tem uma brasa acesa, tem peixe, tem pão. E eles já podem começar a se alimentar, porque o Deus que nos chama pelo nome nos dá a provisão que precisamos. Diga comigo: o Deus
que me chamou pelo nome, vai sempre dar a provisão que eu preciso. Irmãos, aquela provisão chegou, e aqueles homens estão comendo, e durante aquele tempo de jantar maravilhoso, o versículo 15 fala, bota na tela por favor, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, e essas foram as palavras do Senhor: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disseste-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes o quanto eu te amo. Então Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A promessa está sendo restaurada na vida de Pedro. Um dia Jesus falou, deixa o peixe cuidar de homens. Pedro abandona a promessa e vai atrás dos peixes, fracassa. Mas Jesus é o poderoso que sempre nos entrega uma segunda chance para recomeçar. A palavra recomeçar na Bíblia, irmãos, aparece com muitas pessoas. Quer dizer, a palavra recomeçar nem está na Bíblia, né? Está no nosso discurso. Mas pessoas que recomeçaram na Bíblia são muitas delas. Pessoas que recomeçaram o seu chamado, como Pedro, como Jonas, como Moisés. Podemos olhar um homem como Davi, que teve que recomeçar tudo depois do pecado que comete. O Deus que nós servimos é um Deus que nos dá chance de recomeçar sempre que estamos caídos. Mas há uma palavra do Senhor liberada sobre a vida de Pedro que serve para mim e para você. Até que ponto amamos o Senhor mais do que as pessoas que estão à nossa volta? Até que ponto amamos o Senhor mais do que as coisas que temos? Mais do que as contas bancárias, mais do que a empresa que lhe foi nos dada, mais do que tudo que foi entregue em nossas mãos. O quanto amamos o Senhor? O quanto amamos o Senhor? O quanto estamos dispostos a falar, Senhor, ó, tu sabes o quanto eu te amo. Falta às vezes em nós, irmãos, uma paixão pelas coisas de Deus. Uma paixão pelo Deus que nos sustenta. É possível, irmãos, que uma pessoa seja mais apaixonada pela igreja do que pelo Deus da igreja. É possível que alguém seja mais apaixonado pela sua instituição que faz parte do que pelo dono da instituição. É possível, irmãos, que as pessoas amem mais estar no culto do que estar na presença daquele que está recebendo o nosso culto ao Senhor. Olhe para Jesus, dando a Pedro uma segunda chance de restaurar a sua vida e seu ministério. Olhe para mim. Olhe para você agora. Olha Deus dando para você uma chance de restaurar sua família, seu casamento, seu coração, seu chamado ministerial. Se um dia você entregou sua vida a Jesus, fique certo, há alguma coisa que Deus requer de você. É impossível entregar a vida a Jesus e não se envolver com nada que tenha a ver com Ele. Há algo que Deus está cobrando de você nesse tempo. Eu não sei o que é, mas você sabe o que é. Então hoje é um dia de você entregar para Deus aquilo que o Senhor cobra de você. Ah, pastor, Deus me pediu que eu possa ser um líder de célula. Então está na hora de você ser treinado para isso. Ah, Deus pediu de mim que eu use a minha casa para ser uma casa para receber uma célula. Entrega a sua casa para Deus por isso. Ah, Deus me pediu que eu desse um dia por semana para pregar o evangelho, então faça isso. Deus me pediu para que eu ensinasse instrumento para alguém, visitasse carente, desse cesta básica, desse roupa para necessitado, entrasse no meu carro, saísse pela rua, dando comida para morador de rua. O que Deus pediu de você, faça, meu irmão. É o seu chamado. É o seu chamado. Eu já falei isso aqui uma vez, ou algumas vezes. Lá no Rio a gente dava comida para morador de rua. E tinha umas mulheres que iam lá cozinhar, meu irmão, toda terça-feira. Aquilo me constrangia, porque eram mulheres que tinham até empregado em casa. Mas estavam lá descascando batata, cebola, socando alho, picando salsicha, cortando batata. E não era uma refeição, eram 500 refeições por terça-feira. Irmão, 500 refeições, 500 marmitinhas de quentinha.
E aquilo me constrangia, sabe por quê? Eram mulheres que largavam a terça-feira, chegavam na igreja 1 da tarde, ficava até 7 da noite, um panelão de feijão, um panelão de arroz, e aquele monte de comida, e colocando aquilo, eu falava assim, Senhor, essa mulher não precisavam estar fazendo isso. Algumas iam até entregar comida para morador de rua. Eu falei para o Senhor, isso é amar o perdido, o necessitado. Às vezes, irmãos, a gente tem muito para oferecer, mas temos dado muito pouco daquilo que o Senhor tem buscado de nós. Pela manhã citei esse versículo. O salmista declara no Salmo 116, 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. A gente acha que vir aqui e dar oferta já está pago, né? Ó, eu vou lá dar oferta e vou dar uma boa oferta, porque dando uma boa oferta... Irmãos, é o menos importante. Porque se você não der, quem está do seu lado vai dar, fica tranquilo. O mais importante é o que você tem entregue ao Senhor. Está acontecendo um movimento, irmãos, de aconselhamento, que a gente vai fazer um treinamento em setembro. Esse treinamento de aconselhamento é para pessoas que cometem suicídio e clamam por isso na internet. Acessos a como cometer suicídio talvez sejam as coisas mais acessadas na internet hoje. Tem pessoas que estão desesperadas agora dentro de casa pensando em pular do último andar do prédio. E sabe o que a gente vai fazer no mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo? A igreja brasileira, irmão, vai se permitir ser treinada agora, na última semana de julho, para que em setembro a gente fique a posto na internet, para quando a pessoa procurar por suicídio, ela vai encontrar um site, e esse site vai direcionar para algumas pessoas que vão estar em qualquer parte do Brasil e fora dele para aconselhar as pessoas a não cometerem suicídio. E muitas vezes, irmãos, talvez você consiga liberar 1 hora da sua semana, depois de treinada, para ficar lá com o teu celular na mão, esperando uma mensagem que vai chegar a você de alguém que está pensando em morrer, e depois de falar contigo, vai encontrar vida em nome de Jesus. Porque nós temos as palavras de vida eterna. O Senhor colocou em nós as palavras que vão trazer esperança àqueles que estão perdidos. Irmãos, imagine, talvez você consiga aconselhar uma pessoa que não vai cometer suicídio, vai entregar a vida a Jesus, e quando chegar na porta do céu, ela vai estar lá te esperando para te agradecer. Olha, naquele dia eu estaria me matando, mas você estava do outro lado da linha me abençoando, e sabe o que aconteceu? A minha vida mudou. Nós temos a capacidade, irmãos, de, em nome de Jesus, de liberarmos palavras que mudam a vida das pessoas que estão desesperadas sem Deus. Quanta gente sem Deus, irmãos? Eu tinha uma moça lá no Rio de Janeiro que tinha um restaurantezinho simples. E um dia entrou uma pessoa lá, irmãos, sem nada. E esse casal era muito envolvido na igreja, e essa família, esse rapaz entrou lá e pediu comida, e eles deram comida para o cidadão. E aí o marido falou, você tem o quê? Está precisando de alguma comida? Ele, não tenho nada. Ele comeu uma parte da comida e queria levar o restante para levar para os filhos que estavam sem comer há 2 ou 3 dias. E essa pessoa falou, não vai ficar assim não. Ela foi à igreja, pegou as cestas básicas, botou no carro, foi na casa da pessoa, deu comida para essa família, viu que precisava de alguns móveis, movimentou-se lá entre as pessoas que estavam doando alguma coisa e outra, e conseguiu levar móveis para aquela família. Esse moço, não satisfeito, ajudou a se reposicionar no mercado, o moço, para trabalhar. Conseguiu atendimento médico para a esposa daquele camarada. E essa família, irmãos, encontrou Jesus, não por uma pregação no culto de domingo à noite, mas porque alguém que era apaixonado por Jesus, deu comida a quem tinha fome. Irmãos, nós podemos muito mais do que o que imaginamos pelo amor que temos a Jesus. Pelo amor que temos ao Senhor. A gente foi entregar comida na rua um dia e tinha um cidadão lá que estava descalço. E eu falei assim para ele, o senhor, o que houve? Não, eu durmo aqui, no local aqui, roubaram meu sapato, meu tênis. É mesmo? É. E quando é que você vai comprar? Quer comprar outro? Não tenho dinheiro para comprar outro. E aí eu falei assim, rapaz, é uma luta realmente. Você calça quanto? 45. Eu falei, pô, mas é o único cidadão que eu conheço que calça igual a mim. Aí eu olhei para o tênis assim e falei, rapaz, esse tênis não foi barato. Eu olhei para o cara que estava descalço. Falei, Senhor, vem cá, irmão, vamos orar aqui. Você quer um tênis? Aí ele, quero, vou te dar esse aqui. Pô, esse é bom, não pode trocar por droga. Não, mas eu não uso droga. Nem por bebida, eu também não uso bebida. Aí eu tirei o tênis e falou assim, e a meia? Falei, pô, vai levar meia também. Você tem frieira? Eu falei, não. Chulé, eu também não. Pô, dá essa meia aí.
Irmão, eu fiquei descalço, de noite. E como Deus é bom, começou a chuviscar. E eu andando descalço, entregando comida na rua, meu irmão, eu só ando de sapato ou tênis o dia inteiro, irmão. Pensando assim, vou machucar meu pé, vou cortar meu pé em algum lugar. Eu já estava cheio de frescura. Meu Deus do céu, piar de prédio que vocês falam aqui, né? Vou machucar o pé, eu vou cortar o pé, andando aqui. Eu pensei naquele moço, irmãos, que não tinha condição de nunca comprar um par de tênis. E eu não preguei Jesus para aquele camarada lendo o Salmo 23 ou João capítulo 21, mas eu preguei para ele dando um par de tênis para aquele senhor. Demos uma palavra a ele. Aquele moço, depois de um tempo, saiu das ruas, voltou para sua família, e depois de um bom outro tempo, estava ele entregando comida para moradores de rua naquela cidade. Sabe o que era mais maravilhoso? Ele entregava comida na rua usando aquele tênis. E falou assim, eu fui batizado na igreja. Eu não soube, não estava nesse dia. Aí o diácono falou assim, que bênção, legal. Avisa para aquele irmão lá do tênis, vou para culto todo domingo com esse aqui. Irmão, você pode contribuir com a coisa mais simples possível. Eu me lembro que um dia eu dei uma camisa para doação para as pessoas necessitadas, e era o culto da virada, e eu olhei para uma pessoa que estava no culto da virada lá na igreja, 31 de dezembro, com aquela camisa que para mim não servia mais. Mas talvez para aquele moço era a camisa melhor que ele tinha, ou talvez fosse a única para ir num culto de final de ano, para ir num casamento, para ir numa festa. Talvez, irmãos, você com a sua pequena generosidade vai ser um abençoador como você nem imagina. Deus está convocando a igreja para conquistar, para avançar. Então não podemos tirar o nosso foco de olhar para Jesus e amar Ele acima de todas as coisas. Quero te fazer um pedido. Vá lá no seu guarda-roupa essa semana, pega lá o que você não usa, e traz aqui, tem um balcãozinho ali à tua esquerda, ali na tua saída ali, que você pode colocar ali dentro, sapato, chinelo, o que você puder, roupa de cama que você não usa mais, abençoe. Vai ser destinado a alguém que precisa simplesmente de um toque, de um amor, de um cuidado, que talvez ninguém possa dar, mas a igreja pode dar. A igreja pode dar. Irmãos, a família que nós vamos abençoar lá no Ceará, no projeto social, casal de pastores, ele teve câncer, foi tratado, ficou bom, e a esposa teve câncer, foi tratada, ficou boa, agora o marido está com câncer de novo e se tratando de novo. E esse moço abriu na garagem de uma casa, uma igreja para cuidar de crianças no sertão. 400 quilômetros de Fortaleza. Eu nem sei se o Ceará tem 400 quilômetros para andar, mas está lá, deve estar até quase saindo do estado. E esse 400 ou 200, não é 400 que me falaram hoje. Então você imagina, irmão, um cidadão que está doente, não tem tanta saúde assim, está lá no interior, pegando criança, tirando da droga, da prostituição e levando para o evangelho. E nós vamos ter o privilégio de ajudar financeiramente esse projeto, como igreja. Eu me lembro, irmãos, de um projeto social de uma igreja, numa cidade lá no Rio de Janeiro, não é uma cidade, é um vilarejo, chamado Bom Jesus do Querendo. É um vilarejo, numa cidade lá no Rio de Janeiro. Pequenininho lugar. A vida daquela população era sustentada por algo... A renda per capita do povo era 2 salários mínimos. E a maior atividade profissional lá era prostituição. Olha que coisa, irmãos. Prostituição. Tem uma fábrica do cimento poderosa do Brasil e os caminhoneiros passam por aquela cidade e ali, eles se alojam ali por conta de facilidade de deslocamento, e ali tem uma cidade que se criou só com prostitutas. Irmãos, meninas de 9 anos começavam a se prostituir lá naquela cidade. Olha que coisa, irmão. Pensa numa criança de 9 anos, 12 anos, se vendendo por R$50 de prostituição. O sonho das meninas era montar um cabaré na cidade. Qual o teu sonho? Ter aqui um cabaré na cidade para eu ser chefe das prostitutas. Era o sonho das meninas. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja descobriu isso. A Convenção Batista Fluminense descobriu isso.
e criamos um projeto que era doação de máquina de costura e criamos uma cooperativa de retalho naquela cidade. E sabe o que as mulheres faziam das igrejas? Cada igreja doava uma máquina. Eu estava no evento de pastores e aí falaram assim para mim, cara, você que é bom para pedir oferta, pede uma oferta aí para a gente levantar umas 20 máquinas de costura. Eu citava, pastor, como é que é o seu nome? Você vai dar uma máquina, na sua igreja vai dar uma máquina, levantamos 100 máquinas de costura. Olha, é para doar mesmo, R$2.000 vocês podem doar. Criou-se uma cooperativa na cidade. Irmãos, olha isso, uma cooperativa na cidade. Alugou-se um espaço, colocou-se as máquinas, as mulheres iam aprender a costurar, fazer coxa de retalho, e costurar e trabalhar. E sabe o que aconteceu naquela cidade, irmãos? Todas as casas de prostituição foram fechadas. Todas foram fechadas. E sabe o que aconteceu? As igrejas que doavam o retalho, doavam as máquinas, compravam os produtos para revender nas suas igrejas, pegavam o lucro, levavam para comprar mais retalhos, e assim foi. E aquela geografia foi transformada, e aquelas 50, 60, 70 famílias que viviam da prostituição e da droga foram tomadas pelo poder de Deus, estabeleceu ali uma igreja, e Deus mudou aquelas famílias. Mas sabe por que aconteceu isso? Uma mulher que nunca tinha falado com uma prostituta na vida, decidiu amar aquele lugar. A igreja avançando para conquistar. O preconceito de muitos foi quebrado quando viu aquele lugar transformado para a glória de Deus. E agora os caminhoneiros que paravam ali para se prostituir tiveram que mudar de endereço. Sabe por quê? Porque aquele lugar foi tomado pela glória de Deus. Isso é avivamento. Não se leu um versículo, mas sabe o que se fez? Amor. Aquelas mulheres que eram usadas passaram a ser empresárias, fazendo coxas de retalho aos montes. Isso sendo vendido nas igrejas, fazendo leilão, fazendo essa rifa, sei lá, se pode fazer rifa igreja, nem sei se pode. É melhor que eu não faça para evitar problema. Quando a gente fica na dúvida é porque é pecado. E aí não vendia e sorteava e levava e para evento. E eu fiquei pensando, irmãos, alguém que nem empresária era essa senhora, ia para lá com o carrinho dela, velhinho, de noite o marido, paravam na cidade, ensinar a fazer costura em tecido de retalho para mudar uma cidade. Irmãos, você não precisa ser muito intelectual, você não precisa ter todo o conhecimento da Bíblia, mas se você tiver paixão pelo Senhor e declarar, Senhor, tu sabes que eu te amo, você vai cuidar das ovelhas. Jesus está naquele mar de Tiberíades, liberando uma palavra de bênção sobre aquele homem, Pedro. Pedro, vai cuidar das ovelhas. E Pedro nunca mais é o mesmo. Sabe por quê? Porque Pedro perdeu a primeira oportunidade de permanecer com os olhos focados no Senhor. Mas na segunda ele não desperdiçou. Eu quero convocar você, irmão, para não perder a chance de ser um grande promotor de vida nesses tempos, nesses dias e nessa era, em nome de Jesus. Pedro é um abençoador de vidas. O mesmo homem que negou Jesus prega em Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem. O mesmo homem que prega que fugiu da sua responsabilidade, voltando a pescar, está entrando um dia no templo, toca na mão de um homem que era paralítico e manda aquele homem andar. Esse homem que era um homem tão esquisito, tão esculhambado pela sociedade, que seguiu a Jesus, abandonou, voltou a seguir, anda pelas ruas e a sombra dele está curando os enfermos. Sabe o que significa isso? O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. O Deus que nós servimos é o Deus que se importa com a nossa história e está disposto a reescrevê-la tudo de novo. Como disse um pastor amigo meu, o diabo tem um hábito de pegar a nossa história e colocar um ponto final sobre ela. Mas o Espírito Santo pega uma caneta e faz uma vírgula e continua reescrevendo um novo tempo. Sabe por quê? Porque o Deus que nós amamos é aquele que sempre nos coloca debaixo de um novo tempo na nossa história. Olha, irmãos, para Pedro, o líder da igreja, o camarada que, aos olhos de qualquer um, há 3 anos atrás era um fracassado pescador. 3 anos depois é um conferencista internacional. Só Deus faz isso, irmãos. Só Deus pode pegar alguém no seu pior dia e transformá-lo em um discípulo novamente apaixonado.
Volte a se apaixonar por Jesus de novo, irmão. Volte a queimar o seu coração pelo Senhor de novo. Volte a queimar o seu coração pelas coisas de Deus. Avance e conquiste. Não fique paralisado. Peça para o Senhor reaquecer a chama no seu coração, de voltar a queimar pelo Senhor. Peça para o Senhor reacender a chama no seu coração, para que os seus interesses fiquem sempre em segundo lugar, e em primeiro lugar são as coisas de Deus. Porque a ordem de Jesus foi buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí a promessa é, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Faz um teste, irmão. Essa semana, pratique generosidade. Você vai ser uma pessoa muito melhor, se sentir uma pessoa muito melhor. Eu gosto de dar testemunhos dos outros, né? Porque é melhor do que o nosso, mas não estava um dia no shopping, e ali da interseção lá da igreja no Rio. Ela foi resolver um problema, eu fui resolver outro, nos encontramos, vamos almoçar, sentamos para almoçar, e tinha uma senhora moradora de rua no shopping com um saco nas costas, 2 crianças, e o senhor foi colocar ela para fora, ela pediu, falei, não, está comigo, deixa comigo. O que você quer? Eu quero comer, senta aqui. Ela sentou na mesa, você quer comer o quê? Eu quero comer, vamos comer então. Eu tinha enchido aquele, crente sabe como é que é, né? Como é que o crente come, né? Enche o prato com força. Aí ela falou assim, vai orar no monte, carne para cá, coração para lá, já viu o que eu peguei, né? Linguiça para cá, tal, e farofinha, e um pouquinho de molho, e um pouquinho de arroz, eu estava comendo, parei de comer, falei, vamos lá pegar comida. Aí uma senhora falou assim, leva ela lá no outro. Eu falei, não, vai comer onde eu estou comendo. Vou levá-la para comer no mesmo lugar, pode pegar aí no quilo. E a mulher, irmão, ela também não economizou. Shopping, né? E ela, pá, feijão, pá, arroz, batata. Você vai querer carne? Vou. E pá, encheu o prato. É para mim, filho, quer pegar um separado? Não, vamos comer junto. Não, pega separado para a criança. E ela continuou enchendo dela e botou para o menino, e depois com a menina, e sentou na mesa com a gente. E a mulher estava fedendo a metro, irmão, de distância. Sentada na mesma mesa, era uma mesa comprida assim, porque lá a pasta estava cheia. Ela colocou aquele saco com um monte de bagulhada no chão, e começou a comer. Posso beber Coca-Cola? Pode. Eu vou querer levar para casa? Leva também. E aí tinha um cara, tá tudo bem? Não, deixa aqui, eu vou pagar. E fui lá, paguei a conta para aquela moça. E aquela moça comeu. E eu fiquei pensando assim, Jesus dizendo que quem faz bem ao necessitado está fazendo a ele. E eu saí dali tão feliz, pensando assim, Senhor, como é bom poder abençoar alguém. E aí eu cheguei na igreja para fazer gabinete. O Espírito Santo me lembrou dos dias que eu não tinha o que comer em casa, irmãos, quando eu era criança. Porque já fui da fase ruim, irmão. Você não passou por luta, não. Você não sabe o que é isso, não. Alguns aqui nunca te olhar direitinho. Ninguém passou luta aqui, não. Pela cara do povo aqui, ninguém passou luta. Não passou luta nada. Não sabe o que é pegar um ovo, bater, botar farinha, bater com força, sal. Irmão, eu já saí de casa para comprar um ovo. Esse dia foi um marco na minha vida. Eu saí para comprar um ovo. Minha mãe falou, compra lá o ovo. Minha mãe bateu o ovo, estava estragado. Irmão, eu comecei a chorar. Minha mãe começou a chorar em pânico naquele dia. E eu fui lá com aquele ovo podre no copo. Cheguei lá no cara e falei assim, cara, o ovo está podre. Aí o cara, você está mentindo. Falei, meu amigo, te falando, eu era criança. Falei, não estou mentindo, não. É que só tem isso para comer lá em casa. O cara se constrangeu, me deu presuntado, salsicha, aquele negócio, sardinha em lata, massa de tomate, ou uma dúzia de ovos. Cheguei em casa com a bolsa cheia. Falei, mãe, o fulano lá deu para gente. Ainda bem que aquele ovo estava estragado. Eu me lembro que a fase era difícil, eu tinha fome, meu. E a fome é um negócio desesperador. Eu comia na escola, a única refeição era da escola. Chegava em casa, não tinha nada, e com fome, o que sabe que eu fazia? Eu lia a Bíblia para passar o tempo, para matar a fome. Eu garanto a você, a Bíblia alimenta quem tem fome, irmão. Porque me alimentava. Final de semana, com fome, ficava lendo o Salmo, o Evangelho, Provérbios, livro de crônicas. Meu Deus! E aí eu estava sentado ao gabinete para atender uma pessoa, fechei a porta para orar, e o Espírito Santo me fez lembrar quantas vezes eu queria que alguém pudesse me dar um pouquinho de comida e não tinha. E hoje eu tenho condições de dar para alguém uma refeição, que eu nem sei quem é. Nosso Deus é esse Deus poderoso, que vai colocar pessoas no seu caminho para você abençoá-las. Não importa, meu irmão, se é com muito ou com pouco, seja um abençoador. Seja alguém que abençoe quem precisa. Essa semana pratique generosidade.
porque avançaremos para conquistar praticando generosidade como igreja. A gente distribui centenas de cestas básicas aqui na igreja, se eu não estou enganado, dezenas com certeza de cestas básicas aqui, para pessoas que a gente nem sabe quem são, muitas vezes não vão nem entrar aqui. Mas a sua contribuição chega lá. Sabe o que acontece, irmãos? A igreja foi plantada para restaurar uma cidade por inteiro. E Deus me convocou e convocou você para sermos abençoadores dessa geração que está perdida, que depende da proclamação do Evangelho pela vida da igreja, mas também depende do abraço àquele que está sofrendo. Uma evangelização feita uma vez no terminal rodoviário. O cara se vestia de mendigo, de morador de rua, todo sujo, com uma placa na mão, e a pessoa chegava para ele e abria a placa pedindo para a pessoa dar ele um abraço. E esse artista, esse irmão fantasiado, pedia para dar um abraço. E muitos negavam que ele estava sujo, mas uma senhora abraçou esse moço. E começou a chorar com ele ali. E ele abraçou a moça, e ali os dois abraçados, aquela senhora. E quando ele acabou aquele tempo, orou por aquela senhora, evangelizaram aquela senhora. E aquela senhora falou assim, olha, muito obrigado por esse abraço. Perdi meu filho tem uma semana. Eu estou querendo me matar porque eu não consigo viver sem meu filho que foi morto por conta das drogas. Mas quando eu vi esse moço me oferecendo um abraço, eu pensei, que oportunidade significativa de ser abraçada e lembrar de que o meu filho se foi. E depois que aquela senhora foi abraçada, aquela senhora foi evangelizada, foi discipulada, foi batizada e é membro de uma igreja, porque alguém estava ali pregando Jesus, pedindo somente um abraço. Sabe o que acontece, irmão? O seu abraço pode mudar a vida de alguém. O seu cuidado com aquele que está desesperado pode transformar uma vida. Deus está convocando a igreja para transformar a sua geografia nas coisas mais simples e nas mais complexas. Eu quero convocar você a ser um abençoador. Baixe sua cabeça para a gente orar, por favor. Baixe sua cabeça. Como Deus pode usar você? Como Deus pode usar você nesse tempo? Como Deus pode usar a sua vida? Como Deus pode usar você? Como você pode se apresentar a Deus para abençoar alguém que precisa? De que forma? De que maneira? Tem pessoas, irmãos, que hoje, que você conhece, não sabe o que vão fazer da vida. Mas talvez a sua visitação a ele ou a ela, uma ligação, uma mensagem àquele seu parente complicado, uma ligação, uma mensagem de texto, uma visita, uma oração por áudio, pode mudar a vida de alguém. Deus está nos convocando para isso. Senhor, usa a nossa vida, Pai. Nós precisamos do cuidado do Senhor para conosco, mas também queremos, Pai, seremos ser cuidadores da parte do Senhor. Usa-nos, Pai, com as nossas mãos, com os nossos braços. Nos chama, Pai, de novo a uma responsabilidade, um primeiro amor. Que as nossas obras, Pai, que não são tão, muitas vezes, valorizadas, possam alcançar aqueles que estão desesperados, Senhor. Quem sabe, Senhor, aquela pessoa que essa semana vamos alimentar, doar uma roupa, uma peça de roupa, nova ou usada, aquela visita ao hospital que faremos, aquela pessoa na qual estaremos ligando, mandando mensagem, talvez seja a última chance que ela tenha de começar um novo tempo na sua vida. Nos dá, Deus, a chance de sermos abençoadores, como a Tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu irmão, por favor. Pegue o cálice para a gente participar da ceia nesse momento. E durante essa ceia, faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Pegue aí o pão e o cálice, faça uma aliança com Deus. Diga, Senhor, usa a minha vida. Usa-me, Senhor, apesar de mim. Apesar da minha forma, do meu jeito, das minhas esquisitices. Eu sei que você não é pior que Pedro. Se alguém não recebeu o cálice, irmão, vai lá na frente que tem lá um diácono para te entregar, ou você levanta a mão bem alto que ele vai até você. Se você não pegou o pão, o cálice, se você é de uma outra igreja, convidado a cear conosco nessa noite. Jesus partiu o pão e disse, não pegou? Então libera o pão, é isso. O meu veio sem pão, por isso que eu tive que trocar. Então pega aí.
Jesus pegou o pão, ali uma senhora ali, aqui. Mais alguém sem pão e cálice? Aqui na frente, tem gente aqui sem pão e cálice. Aqui na frente, ministério excessivo aqui. Isso, aqui, varão, aqui na frente. Você que está em casa, pega o pão e o cálice, por favor, também. Se prepare na sua casa para esse momento de ceia do Senhor também. Ali. Isso, foi todo mundo? Mais alguém? Jesus, foi todo mundo? Foi, né? Então vamos lá. Jesus pegou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Partido por mim, partido por você. Ele falou assim: fazer isso todas as vezes, em memória ao nome dele. Fazer isso em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nesse momento em nome de Jesus. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: essa é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Tomamos o cálice nessa noite. Eu queria orar com você que está conosco, nos visitando, ou já participou da caminhada da fé, mas quer hoje voltar para Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor, quer recomeçar a sua caminhada, seja online ou presencialmente. Se você quer tomar uma posição com Jesus e uma caminhada nova com Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, entregando sua vida a Jesus, retomando a sua caminhada pela fé, colocando sua vida nas mãos de Deus. Eu quero convidar você que, se nessa noite quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, quer entregar sua vida a Jesus, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Pode vir aqui, recebe esse varão aqui. Se houver mais alguém, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos abençoar você, abraçar você, receber você, estar ao seu lado. Se há mais alguém, pode vir. Deus abençoe aqui, chegando uma família aqui. O casal, o pastor, recebe aqui, ó, por favor. Se há mais alguém, por favor, pode vir do seu lugar aqui à frente. O Senhor está convidando você a um novo tempo na sua vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. A gente quer receber você, abraçar você. Vai lá, Eunice, ajuda lá. Vai lá, minha flor, ajuda lá. Nós queremos receber você também, que quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos abençoar a sua vida. Pega essa mão bem alto. Pega essa mão bem alto nessa noite. Pai, receba essas famílias. Toma esses irmãos em tuas mãos. Que eles comecem um novo tempo na sua trajetória. E que a bênção do Senhor venha sobre eles em tudo que eles fizerem. Toma em tuas mãos, Pai, os abençoe. E que essa decisão por ti possa ser a decisão que eles nunca voltem atrás. E que sirvam ao Senhor para sempre, sempre e sempre. Amém. Povo do online aí, cadê o povo do online? Bota a câmera aqui em mim. Povo do online, tem uma jovem entregando a vida a Jesus no online aí, ó. Então aí, cadê a câmera? Bota aqui em minha câmera. Cadê? Bota eu na internet. Mas não está na internet ainda, vai chegar. Então você aí, minha irmã Letícia, né? Deus abençoe sua vida. Chama no Instagram da igreja, a gente vai contactar você, vai abençoar sua vida. Deus está convocando a igreja para servir e avançar. Você pode dizer amém? Eu creio, meu irmão, erga sua mão bem alto. Senhor, em nome de Jesus, teremos uma semana que seremos abençoadores, conquistando, avançando para conquistar. Abençoaremos alguém, de repente, com uma doação, com um abraço, com uma palavra liberada, com uma refeição à mesa, não sabemos como. Usa-nos, Pai. E se os espinhos tentarem ferir nossos pés, nós não vamos parar, vamos avançar em nome de Jesus.